Ser votado ainda hoje o relatório final da CPI que investiga a atuação das ONGs na Amazônia. Muita grana rolando lá, hein? O documento foi apresentado pelo relator, senador Márcio Bittar, na semana passada, com sugestão de 6 projetos e pedido de indiciamentos. Tem milhares, são milhares, mais de 10 mil ONGs que vivem mamando ali na causa da Amazônia. Esse pedido se refere ao presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, Mauro Oliveira Pires, por corrupção passiva e improbidade administrativa. Para o relator Mauro Pires, o Mauro Pires cometeu infrações ao prestar consultoria de licenciamento ambiental por meio de uma empresa da qual era sócio, enquanto era servidor público licenciado. Meu querido Cristiano Vilela, sempre muito ponderado, sempre muito jurídico, tem muita gente dessas ONGs aqui, elas fazem até um trabalho, algumas fazem um bom trabalho, mas a maioria cria uma ONG com uma temática extremamente simpática, como é o meio ambiente. As empresas querem um cobertor social, como se eu sou uma empresa que defendo a Amazônia, toda aquela bagunça, eu ia falar outra coisa, mas não posso falar no ar, né? Começa com P, não posso falar. Toda aquela bagunça e, na verdade, vamos lá, tráfico ilícito de entorpecentes dentro da Amazônia, tráfico ilícito de madeira, garimpo ilegal, grupos paramilitares que penetram pela Amazônia, tráfico sexual, muito tráfico sexual, populações locais, ribeirinhas, nativos, indígenas, vivendo ali quase que na Idade da Pedra, mais um monte de ONG ganhando grana, tomando o chá do Santo Daime com Leonardo DiCaprio, né? E dando aquela fumada. Dá uma olhada, por favor, a que ponto chegamos? Eu queria a sua análise jurídica e sempre com conteúdo. Olha, Capês, o negócio desse onguismo que a gente tem no Brasil e em diversas outras partes do mundo, ele virou mais do que tudo um business, um negócio extremamente lucrativo. Como tudo na vida, você evidentemente tem pessoas sérias, pessoas bem intencionadas e o trabalho sério tem que ser reconhecido. Mas você tem um sem fim de entidades que têm interesse exclusivamente financeiro, interesses de acobertar atividades ilícitas, atividades outras, e essas más atividades, essas pessoas mal intencionadas, elas têm que ser punidas com extremo rigor. Você tem determinados grupos que se escondem dentro de uma feição muito simpática à sociedade, até porque qual de nós não é favorável a você proteger o meio ambiente, proteger a Amazônia, ter águas limpas, ter as árvores todas colocadas no seu devido lugar? Isso é natural, todos nós queremos. Agora, nós queremos isso de uma forma organizada, de uma forma que não venha a acobertar o crime, de uma forma que não venha a deixar de lado o desenvolvimento econômico que é necessário para o país e especialmente para as comunidades daquela região. Então ficou um discurso que é politicamente correto, mas que infelizmente esconde uma mamata, esconde negociatas, e eu vejo que agora essa CPI das ONGs, ela foi bem sucedida e aprovando agora o seu relatório, ela mostrou claramente que existe um grande número de entidades de fachada, mas que na prática realmente só encobre ações criminosas. Renato Batista, existem mais de 100 mil ONGs na Amazônia. 100 mil ONGs. Pois é. Se cada uma delas colocasse uma pessoa para vigiar e avisar a Polícia Federal e as Forças Armadas cada vez que derruba uma árvore, não tinha mais desmatamento na Amazônia. Custam uma grana, porque as empresas banco podiam dar esse dinheiro para o governo montar radares e fazer o rastreamento via satélite do desmatamento. E nós existe Alice no País das Maravilhas e Brasil no país das narrativas, Renato. Capês, eu vejo que muitas dessas ONGs transnacionais se utilizam da miséria
da pobreza, de causas nobres, como você bem citou aqui, para captar recursos lá fora e atender interesses outros, interesses alienígenas aos interesses brasileiros, aos interesses nacionais. Muitas dessas ONGs que estão lá infiltradas na Amazônia se utilizam dos seus vastos recursos que recebem, né, enquanto ficam glamorizando a miséria que ocorre lá, para defender, por exemplo, que a nossa Amazônia não se desenvolva, que a gente não traga desenvolvimento para lá, que a gente não faça com que aquela população esteja, de certa forma, inserida em toda a comunidade brasileira. Não, preferem colocar elas de lado, fazer o interesse de outros, de estrangeiros, muitas vezes, que tem muitos interesses na Amazônia brasileira, seja pelas suas riquezas, seja pela sua extensão territorial, pela sua importância que tem perante o mundo, e acabam fazendo o jogo que não é o jogo que nós brasileiros queremos. Eu vejo que a CPI ela avançou nesse sentido de propor algumas medidas que são importantes, como, por exemplo, de ter uma quarentena para essas pessoas ligadas a ONGs poderem trabalhar no governo, porque no final das contas vira tudo uma grande simbiose entre ONGs, governo e recursos estrangeiros. E o principal, investigar a farra do Fundo Amazônia e aquelas pessoas que permitem, que deveriam estar lutando pelos interesses brasileiros e acabam lutando pelos interesses de outros países. Meu querido Ricardo Rous, nós vamos fechar o ano com déficit fiscal de 180 bi. São 50 bilhões de reais em emenda parlamentar. Não seria o caso de investir nas Forças Armadas para que as Forças Armadas ocupem a Amazônia, ocupem a foz do Rio Amazonas, ocupem a parte de Roraima, do Amapá, ocupem o Pará, que é o campeão de desmatamento da Amazônia, ocupem a fronteira com Venezuela, Colômbia, Peru, que nós implementemos um sistema de radar ultra avançado que permite essa vigilância. Israel tem sistemas ultra avançados, Estados Unidos, a Europa Ocidental. Nós precisamos buscar esse tipo de apoio. E, no entanto, a gente fica com discussões tão distantes, discussões etéreas que não levam absolutamente nada. Sempre a narrativa. Olha, porque este... Cadê a população Yanomami? Cadê o genocídio que se falava tanto? Onde é que está o desmatamento da Amazônia que acabou? É só papo furado. Então, nós vamos ficar de papo furado até quando? Capês, nosso problema não é dinheiro, nosso problema é que a gente coloca o dinheiro nos lugares errados, como nas emendas parlamentares e não nas Forças Armadas, em tudo isso que você acabou de dizer aqui, na segurança pública. A gente não lembra, como você falou agora mais, da causa Yanomami, sumiu, desapareceu. O problema não foi resolvido, os Yanomamis continuam sofrendo e morrendo na Amazônia. O desmatamento aumentou e é só discurso, é só narrativa. Lugar onde tem muita ONG é onde o Estado está falhando, onde o Estado não consegue fazer o seu trabalho, e é o caso da Amazônia. E o que a CPI vem mostrando e mostrando bem é que, além de ter muita ONG, está tendo muita corrupção, porque muitas dessas ONGs recebem dinheiro público e aí dentro da ONG fica muito mais simples de você fazer qualquer tipo de falcatrua, e a CPI está fazendo um bom trabalho, fez um bom trabalho, pelo menos algum trabalho de apontamento de como se solucionar tudo isso. Fernando Capês, eu queria fazer um pequeno comentário de que agora a gente está nessa discussão sobre a Venezuela anexar a região de Essequibo. Na região de Essequibo tinha uma região que era brasileira, que era chamada de Pirara, e que em 1904 foi decidido que aquela região, por uma mediação internacional, ela pertencia, portanto, à Guiana. O discurso que ocorreu à época para o Brasil perder aquela região de quase 20 mil quilômetros quadrados é o mesmo discurso que a gente vê dessas ONGs. Os britânicos, quando estiveram por lá, disseram, olha, tem uma população aqui indígena que está totalmente afastada do resto da comunidade brasileira, eles estão sendo maltratados, eles estão sofrendo um genocídio, com eles está ocorrendo tudo de ruim, o governo, não sei o que lá. Fizeram todo esse discurso para, no final, dizerem que eles eram salvadores daquelas pessoas e que, portanto, eles deveriam permanecer, eles deveriam se tornar território, à época dos britânicos, da Guiana. Isso ocorreu em 1904. O Brasil perdeu uma grande fatia do seu território
por causa desse discurso que até hoje se repete. Então não vamos achar que é uma questão de discurso, de narrativa, não. Tem muito interesse por trás disso. Meu querido Rica Mello, será que os Yanomamis foram usados como instrumento para atacar o governo que terminou do Jair Bolsonaro e menos com o intuito de resolver permanentemente o problema deles? Será que a questão da Amazônia foi usada apenas de maneira superficial, estética, para fazer um ataque político? Será que assuntos sérios, em vez de serem resolvidos, são tratados superficialmente, com leviandade, dentro de um debate político, para querer acusar pessoas de genocídio? Genocídio foi o genocídio armênio. De 1915 a 23, 1,5 milhão de armênios foram mortos. Genocídio foi o holocausto de judeus e ciganos na Segunda Guerra Mundial. Genocídio foi o genocídio no Camboja. Morreu 1/4 da população sob o comando de Pol Pot no Quimer Vermelho. Então, até que ponto nós vamos ficar discutindo essa questão de dinheiro para ONG e começar a xingar: você é contra a Amazônia, você é fascista? Quando é que vai ter um pouco de seriedade para a gente proteger a nossa Amazônia, explorar os recursos que lá se encontram com pragmatismo e atender as populações que estão ali vivendo na Idade da Pedra, Rica? Capês, a gente comentou num outro programa aqui que tem um fundo de 35 milhões de reais para proteger a Amazônia. E a gente estava dando risada. O que 35 milhões? A gente fala de emenda de 50 bilhões de emenda e tudo mais. Você coloca 35 milhões de reais para defender a Amazônia. Vem a história dos Yanomamis também, ótimo. No começo do governo, foi helicóptero, foi jatinho, foi tudo para lá. Arrancaram, bombardearam lá os jatinhos que os garimpeiros utilizavam e tudo mais. E isso se esquece depois. É tudo uma guerra de narrativa, Capês. Isso cansa. A gente está cansado de ouvir essas narrativas há 20, 30, 40 anos e depois nada muda. A gente estava comentando das ONGs. Sabe o que me dá um pouco de dó, um pouco de pena? Que existem ONGs sérias. Não são todas as ONGs que estão infiltradas, que estão roubando dinheiro do Estado, mas são poucas aquelas que de fato são boas. E então o que a gente acaba fazendo? Por ter um país que tudo que é muito permissivo, que a gente vê, né, falcatrua, roubo em todas as esferas, em todos os lugares, a gente acaba colocando todo mundo nessa bala comum. E aí as ONGs, olha só, 60% das ONGs da Amazônia Legal dependem de licitação para sobreviver, dependem do dinheiro do Estado. Essas ONGs, depois, no final das contas, elas nem conseguem sobreviver sozinhas, elas sempre estão precisando de dinheiro do Estado. Mas quantas delas, de fato, fazem trabalhos consistentes e interessantes para a nossa população, um trabalho que justifica o dinheiro que ela recebe, o dinheiro que eu e você e todos nós nessa mesa estamos pagando? Poucas. De fato, falta muito controle para o governo. É muito papo, é muito gogó e pouca execução no final das contas. Exatamente. Cristiano Vilela. Olha, Capês, eu na linha do que coloquei já inicialmente, eu vejo que é fundamental que a partir do relatório que nós temos agora da CPI das ONGs, que sejam tomadas providências e que nós tenhamos uma mudança do paradigma de organização dessas entidades no Brasil. Agora, mais do que isso, o que eu vejo que é importante, e aí cabe não é a governo, cabe a nós eleitores, a nós cidadãos, é que a gente saiba modular um pouco o discurso, esse discurso que é politicamente correto, que tem uma fachada bonita, que se reveste do interesse de proteger a Amazônia, de proteger os indígenas, de proteger sei lá o quê, mas que, na verdade, está encobrindo interesses que visam retirar as riquezas do Brasil e que acabam fazendo com que populações enormes, especialmente no norte do país, acabem sendo condenadas ao subdesenvolvimento econômico.